Estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG-Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, que nos acolhe aqui no estúdio da Vila Rosália para levar até você experiência de vida, né, de empreendedorismo. E hoje nós temos o grato prazer de ter com a gente a Naida Burkowski Barcela Masbu. Olha, aprendi a falar o nome dela, que legal. Naida, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é tudo meu. Legal. Estou aqui nervosa, né? Mas com Faz muito parte. prazer de participar. Quem nunca? Quem não, né? Sim. Mas a ideia do podcast é essa mesmo. A gente vai, né, levando e a coisa acontece. Pode ficar tranquila. Eu estou insistindo nisso porque é isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da biografia. Né? Uma profissional absolutamente qualificada, ela com trajetória sólida e multidisciplinar, iniciou sua vida profissional aos 12 anos, desenvolvendo desde cedo habilidades relacionadas à responsabilidade, organização e gestão. Com formação técnica e bacharelado em ciências contábeis, construiu uma carreira consistente na área financeira, atuando no escritório contábil, gestão empresarial e como gerente financeira, incluindo experiências internacionais. Também empreendeu com a abertura do próprio escritório. Após construir família, realizou a transição de carreira com a psicologia, consolidando uma atuação especializada em avaliação psicológica. Possui pós-graduação em psicologia do trânsito, é perita do Detran e da Polícia Federal. Atualmente, lidera uma empresa especializada em avaliações psicológicas, atendendo demandas como psicotécnicos para CNH, avaliações para o porte de arma, avaliações psicossociais para vigilantes e processos avaliativos para empresas, especialmente em funções de risco. Sua atuação tem se expandido para a área de riscos psicossociais nas organizações, com base nas novas diretrizes da NR1, contribuindo para a formação da saúde mental no ambiente corporativo. Com experiência tanto como colaboradora quanto como empresária, possui uma visão prática sobre o impacto do adoecimento mental nas empresas, relacionando diretamente fatores como produtividade, afastamentos e passivos trabalhistas. Naida, vamos começar do começo. Você, lá atrás, quis ser contadora, né? Foi fazer contabilidade e depois psicologia. Conta como aconteceu tudo esse negócio aí. O contador aconteceu, né? Eu comecei muito cedo, já trabalhando no escritório de contabilidade, e eu tinha uma limitação muito grande, né? Meus pais eram pessoas humildes, então eu fui indo conforme eu fui conseguindo o mercado. E para o meu pai eu tinha que ser guarda-livros, porque Eu lembro dessa expressão. Eu lembro dessa expressão. Porque ser psicóloga que eu já queria, ele falava... Ah, você já queria ser psicóloga? Sim, toda a vida. Mas ele falava, você vai morrer de fome. Você tem que ser guarda-livros. Mas era uma realidade da época, não era? Ele não estava tão errado, né? É inacreditável a gente pensar onde a gente chegou aqui agora com a psicologia, né? Se fosse pensar lá atrás, jamais eu teria essa visão, né? E aí eu fui ser guarda-livros, né? Trabalhei em vários escritórios, muito nova, fiz técnico em contabilidade. Quando eu terminei o técnico em contabilidade, eu já abri meu escritório, porque eu já tinha conhecimento em todas as áreas técnicas. Que bacana. Sim, eu já tinha 12 anos, né? Eu também comecei com 14, um pouco mais velho que você. 12 anos. E aí, conta. Aí depois você ficou quanto tempo na... E aí eu trabalhei um bom tempo, eu depois fui ser gerente financeira, né, de fazer auditoria para algumas empresas, muito nova. Com 22 anos eu fui para os Estados Unidos. Caramba. Representando a empresa, a gente tinha um Super produto para jovem. pegar, mas eu era muito craque em números, né? Tá ali para resolver e decidir se trazia ou não aquele produto, era comigo mesmo. E é um perfil diferente do psicólogo, né? Você sabe que eu sempre achei, mas você sabe que a psicologia ela traz um raciocínio lógico que legal. interno muito grande. Eu tive muita afinidade com tudo isso, acho que me ajudou muito. Interessante. Eu nunca tive essa visão, não. Pois é. Você sabe que eu sou psicólogo frustrado, né? Eu sou advogado, adoro advocacia, mas tenho um olhar para a psicologia muito legal, porque eu acho muito bonito o trabalho do psicólogo. Né? A psicologia é um mundo sem volta, eu diria. Que bacana. Você só me deixa mais frustrado ainda. Eu sou muito suspeita, eu sou muito apaixonada pela psicologia, né? E quando meus filhos nasceram, então aí eu disse, bom, agora
eu vou fazer o que eu quero fazer. Que bacana, parabéns, viu? É uma coragem importante, porque, como diz o seu pai, né? Há tempos atrás, a psicologia não era futuro financeiro para ninguém. Podia ser realização pessoal, né? Sim. Mas financeiro não era, assim, uma decisão muito acertada, digamos assim, naquela época. Hoje, felizmente, o psicólogo está mais valorizado, está mais... a importância dele, a gente vai falar sobre a NR1, a importância dele no mundo corporativo. Mas não era assim, né? Não, mas eu acho que parece que a coisa foi construída muito certinha, né? Porque hoje eu tenho uma visão muito outra, né? Fui empresária há muito tempo, hoje a gente ainda tem uma policlínica, meu marido é médico, e todos esses anos eu fui gerenciando a nossa empresa, eu sempre trabalhando como psicóloga lá dentro, depois que me formei, Sim. né? Aí nos tornamos perito do Detran, e aí eu trabalho com avaliação, agora eu sou perita da Polícia Federal, faço as avaliações de porte, Então a gente foi crescendo muito nessa área, né? E eu acho que todo esse movimento que eu fiz na minha vida me trouxe onde eu estou. Quando veio a oportunidade da psicossocial, dos riscos psicossociais, eu falei, puxa, mas esse é um território que eu transito bem, né? Eu vou gostar de estar, né? Eu já tive dos dois lados, né? Que bacana. E agora eu estou na coluna do meio, agora eu venho para ser uma espécie aí de mediadora, né? E é uma função importantíssima, porque assim o empresário ele tem uma certa resistência a tudo isso, né? Mas é o caminho sem volta, né? Por que tem a resistência? Porque ainda tem um resquício lá de trás. Para que serve um psicólogo, né? O quanto ele realmente é efetivo? Concordo. E a gente estava comentando em outras entrevistas, né, que o mundo corporativo é um mundo masculino, né? Vem mudando muito, sim, graças a Deus. Isso é muito positivo. Mas existe uma cultura, mas ainda, né? tem essa cultura enraizada dentro do nosso país, principalmente no Brasil, de ser um mundo masculino, né? Sim, é verdade. É um mundo totalmente masculino. Mas eu diria para você que as mulheres estão ganhando um campo enorme. Não, isso é fantástico. Enorme, Quando a gente faz aí os nossos encontros, como a gente tem feito, debruçando em cima dessa nova lei, né? Agora mesmo chegou o manual com 140 páginas. Nossa. E nós estamos aí debruçando, né? Vendo como é que vai funcionar. A grande maioria na sala são as mulheres. Olha, então, que bacana. Estamos aí. Bacana. A mulher tem essa pegada de coragem, de ser menos resistente às mudanças, porque isso é fundamental para assimilar e dar solução, né? E eu vejo que o teu currículo, a tua experiência vai ser absolutamente útil para esse processo. Que bacana, viu? Eu estou gostando muito do que eu estou fazendo. Eu acho que no final, né? Você veja, olha lá, né? Onde que eu cheguei aqui e pensar que agora eu vou unir tudo. O que meu pai fez lá atrás, eu fazer, né? E o que trouxe de bagagem para mim, né? Eu passei por um processo primeiro que hoje ele é fantástico para minha vida. Então, eu acho que isso é um tipo de experiência que falta no mercado, porque geralmente é só acadêmica, né? Exato. É uma coisa puramente acadêmica. O psicólogo, ele tem essa tendência, porque, sei lá, né? Talvez o psicólogo, né, com aquela expressão que ele já nasce psicólogo. Sim. Parece que ele não vê uma outra coisa sem ser a psicologia, e é isso mesmo, ele tem a experiência da psicologia do ser humano, que é muito importante, porque é esse olhar refinado que vai ser o diferencial nas empresas. Na minha opinião, isso vem se valorizando ao longo do tempo por conta da necessidade mesmo, né? A situação exige profissionais como você hoje no mercado. Sim, não é mais, né, como antigamente, que tudo se dava, né? Sim. Eu, por exemplo, sofri muito assédio. Imagino. Muito assédio. Eu não tinha ninguém por mim, era você se virar e acabou. Imagina. Né? Infelizmente, isso ainda acontece, mas muito menos do que aconteceu muito no passado. Menos, mas eu acho que hoje a pessoa não está sozinha, né? Sim. Ela, apesar de ainda estar sozinha e faltar recursos, eu acho que a gente vai fazer essa mediação e vai ser muito importante para o crescimento, enfim, de tudo isso, mas ela ainda está sozinha, né? Ainda está sozinha. Interessante. Deixa eu dar um recadinho, a gente volta para a nossa entrevista. Aí você toma mais um pouquinho de água. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG-Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres, doutores, já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágios. Porque a FIG-Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333.
Bom, mas me diz uma coisa, você já deu toda essa trajetória que você teve, da experiência no mundo corporativo, parte financeira, contábil, até chegar à contabilidade. Como é que se resume tudo isso, né? Essa formação? Porque, assim, você não é um profissional comum no mercado, né? Para você ter toda essa bagagem, principalmente por ser psicóloga, não tem, né, pessoas com essa bagagem assim, disponível no mercado. Eu acho que a vantagem disso, hoje, para o meu trabalho, de fato, talvez trazer um trabalho bem efetivo para as empresas, É, com o olhar dos dois lados. que o empresário enxergue que aquilo realmente vai ter uma afetividade, né? Eu acho que eu tenho um olhar, eu tenho e sei da preocupação desse empresário, porque é mais um gasto que ele vai ter, É. é mais um Mas custo ele que a enxerga pessoa... isso, e na verdade não deveria ser o enxergo como uma despesa. Isso, de alguma forma, vai trazer resultado para Pois ele. é, eu acho que tudo muito novo, né? Mas eu É, acho que o empresário ainda vai se dar conta do benefício disso. é. Porque, você veja, só o ano passado foram mais de 500 mil afastamentos por depressão, ansiedade. Esse custo é altíssimo, né? Altíssimo, as faltas, né? E também esses afastamentos prolongados, você precisa colocar outra pessoa no lugar daquele profissional que muitas vezes é muito importante para a empresa. E ele tem que se afastar por 3, 4 meses, até mais às vezes, né? Então isso gera custo, sem contar as fiscalizações, né? As multas que vão vir mesmo, vão vir as multas. E vai ser pesado, E né? também, assim, o que eu percebo nas empresas, o aumento das ações trabalhistas por burnout, por exemplo, Sim. e ganham 400 mil, 500 mil aí de ações trabalhistas. Embora tenha mudado um pouco, ainda a justiça vai ter esse viés mais trabalhador, né? Tem. Tem esse olhar mais de protecionista com o trabalhador. Hoje eu vejo que tem um equilíbrio um pouquinho maior, né? O empresário antigamente ele já entrava sabendo que ia perder mesmo. Hoje é a Sim, coisa. Mas eu acho que esse equilíbrio é importante em respeito aos dois lados. o problema é que essas doenças ocupacionais, Sim, elas estão vindo e, de fato, elas estão existindo. sim. Não, Então, não não é há o uma que se coisa, negar, não é teórico, é não há o que real. se negar. Então, porque o que acontece? Hoje a gente já vê empresas de muito boa intenção e elas oferecem para os funcionários condições de palestras, de conscientização, tem lá as massagens, tem a ginástica, tem as paradas. Eu acho que hoje a gente já está entrando numa era aí de uma outra visão com o colaborador, né? Mas só que às vezes o trabalho não é efetivo, porque a gente, técnico, com manejo, não trabalha no sintoma, Sim, trabalha no raiz, na sim, raiz do problema, né? sim. No foco do problema. Então, muitas vezes, o empresário de boa intenção, ele vai lá oferecer uma palestra, vai oferecer um dia, mas ele vai resolver só o que ele está podendo enxergar. O problema é a doença silenciosa, é onde ele não está Que às vendo. vezes, quando acontece, a coisa já está A no estado. raiz, né? Porque muitas vezes esse colaborador está estressado, então ele vai oferecer lá uma massagem, um dia de spa, uma comunicação, mas ele não resolve o que está acontecendo no setor. Por exemplo, carga de trabalho excessiva, né? É a pessoa que está se sentindo subjugada, as inter-relações ruins, uma liderança muito ostensiva, muito agressiva, e que faz com que esse colaborador ele vai definhando. Então, é uma grande falsa ideia, né, de que você vai perder dinheiro com isso. Se tiver, de fato, profissional efetivo, que vai fazer a técnica correta, que vai fazer um excelente diagnóstico, porque o diagnóstico é tudo. Claro. Se fizer o diagnóstico errado e não achar o foco do problema, vai enxugar gelo. E a questão da prevenção também, né? De você atuar antes de que, né, possa. Porque isso fatalmente acontece. A sociedade, de uma certa forma, está doente, né? Sim. E a gente precisa cuidar disso. Vamos imaginar que tem algum empresário que está assistindo a gente que não está sabendo desse assunto na R1. Eu acho um pouco difícil, né, isso acontecer. Mas seja um pouco mais didática do que está acontecendo em relação à NR1. Você fala em relação ao quê? Assim, do que vai dessa que vai começar a partir de maio agora, o É, que vai acontecer, as mudanças que vão ter e que precisam o empresário estar atento. então, é a partir de maio, a partir do dia 26 de maio, de fato, quem não tiver em andamento nesse processo está suscetível a multa de fiscalização, inclusive a própria denúncia, né? Sim, Então, vai ficar difícil de escapar disso, entende? certo. E assim, os riscos ocupacionais, eles sempre existiram, né? A NR1 sempre existiu.
Mas agora eles colocaram nessa lei os riscos psicossociais, que é o quê? É o cuidar da mente desse colaborador. Mas não é cuidar do colaborador, aí é que está o grande erro, é cuidar da empresa. É que a empresa precisa ter um ambiente tal qual não adoeça o seu colaborador. É isso. E todos vão ser obrigados a fazer isso, com Independente do pouquíssimas tamanho da exceções. empresa. Algumas empresas muito pequenas, MEI, ainda está meio que ali, parece que até um colaborador, 3 colaboradores, parece que ainda vai ter só o que seria o gerenciamento de riscos, que é um pouco mais leve a prática, né, de fazer. Mas todos vão ter que fazer. E me fala assim, o empresário que está assistindo, fala, olha, eu estou muito superficial sobre a situação, o que eu preciso? Contratar uma assessoria. Eu acho que é Isso. fundamental isso. Isso daí que você está falando é fundamental, porque assim, o que a gente está vendo no mercado hoje, qualquer um pode fazer isso. Não é só do uso exclusivo do psicólogo, até porque a gente não vai lidar com pessoas, a gente vai Mas lidar com o teu organização. sindicato, porque na verdade isso tem tudo a ver com a psicologia, não é uma coisa, é que nem a advocacia, né? Eu sou advogado. Tem coisas que é inerente à pessoa do advogado. Isso eu vejo como é muito claro, é inerente à pessoa do psicólogo. Pois é, mas como a atuação é no ambiente de trabalho, Sim. aí conseguiram tirar um pouco dessa alçada, mas, na verdade, né, na hora da contratação, né, não quero puxar a sardinha para o meu lado de jeito nenhum, mas quero dizer que é muito importante saber quem você vai contratar. Claro. Porque se a pessoa for trabalhar no sintoma, né, então eu vou lá e detecto que esse departamento está com sobrecarga de trabalho. Então eu vou lá e vou falar com a empresa sobre como não vai resolver. Claro que não. Cada empresa tem a sua peculiaridade. Cada empresa tem o seu risco psicossocial diferenciadíssimo. Você não sabe as coisas que a gente pega, como para você ter uma ideia, chegar numa empresa e saber que eles têm horário para ir no banheiro. Nossa, como é Sim. que isso faz? Como é que Tem resolve isso? horário para ir no banheiro. Meu Deus. Daí, se você faz um olhar para esse empresário, né, assim como que carrasco esse empresário é. Não, não é o nosso foco. Nosso foco é entender o que está acontecendo com essa empresa. Claro. Por que esse colaborador Qual a está justificativa precisando para isso, né? isso, né? Então por que eles não estão tendo responsabilidade com o trabalho? Ótimo, e por que eles perderam responsabilidade com o trabalho? O que está acontecendo? Vamos olhar de lupa esse negócio, né? Claro. Vamos usar as técnicas que a gente tem, que a gente usa instrumentos para verificar, testes que são de uso exclusivo de psicólogo, né? Então é muito importante um bom profissional nessa hora, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, são patologias, né? Que pode ser a patologia que é comum às empresas ou específica daquela empresa. Porque são Sim, pessoas, né? e a gente não está ali para julgar, a gente está ali Sim. para compreender o funcionamento E disso, tentar dar a uma solução raiz, para isso. a raiz dessa condição que tá terrível e propor mudança. Interessante, realmente. E existe um tipo de empresa que é mais resistente a isso ou não? Por exemplo, a empresa familiar, você identifica que talvez seja mais resistente a esse tipo de mudança? Eu acho que não, eu acho que tem a ver com perfil e Do também tem a gestor? ver com essa questão do que você pensa da psicologia, da intervenção do ser humano, essa coisa da geração Nutella, né, que é tudo Nutella. Tá bom, pode ser uma geração Nutella? Pode. Eu não fui uma geração Nutella, mas eu sofri muito assédio, Sim, não é? sim. Então, puxa, se o nome é Nutella, eu preferia ter sido Não Nutella, importa o então, rótulo, né? Importa o conteúdo, a raiz, como você né? Ser disse. cuidada, ter um olhar, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com valores mesmo, com a cultura dessa empresa, que também tem que ser respeitada. A cultura da empresa é importantíssima. Sim, sem dúvida. E você que teve uma experiência internacional, você tem diferença? Assim, o brasileiro é diferente dos outros ou não? Ou é uma coisa que você identifica como comum a outros países? Olha, eu tive uma experiência muito pouca, muito pequena, mas assim, eu acho que eu tive uma experiência que não dá para dizer qual foi a minha comunicação, porque foi uma comunicação muito de ataque, né. A gente estava para pegar uma representação do produto e quem mandava mais e conseguia mandar mais pegava, então não foi uma relação muito não foi uma relação Amistosa. psicológica isso, sabe. Então eu não ficava lá, não trabalhei lá fora, nada disso, eu só ia pontualmente. Sim, Então eu ia, fazia o que eu tinha que fazer, voltava, viabilizava esse produto ou não, me interessa ou não me interessa, não vai ser viável no Brasil, vai ser viável no Brasil. Eu tinha esse perfil
de custos, de visão, de interesse de se aquilo era produtivo ou não para a empresa. Entendi. Interessante. Deixa eu dar mais um recadinho, rapidinho. Okay. O céu ou o topo? Ser o melhor é uma questão de escolha. Faça já o seu vestibular na FIG-Unimesp, conheça o campus de Vila Rosália, com mais de 32 mil metros quadrados, onde nós estamos aqui. Aqui tem Sejus, cartório de estágio, biblioteca com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, que é a ACM, anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas, auditório, laboratórios, fácil, NAF, enfim, todos os caminhos levam à FIG-Unimesp. Conheça a instituição que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro de Vila Rosália, aqui em Guarulhos, São Paulo. Naida, me conta uma coisa. Nós estamos num processo que está bem próximo de... Como é que iniciaria? Claro, contratando uma consultoria é o primeiro grande passo. O que o empresário vai encontrar se ele não está tão preocupado? Eu acho meio difícil, né? Não está preocupado com isso. Né? Deveria estar. O que seriam os passos que ele devia fazer para poder se adequar da melhor forma e mais rápido possível? Então, primeiramente, né, encontrar no mercado uma empresa com qualidade, com severidade, né, esse é um cuidado que a gente está muito assustado com o que vem acontecendo por aí, qualquer um aplicando um inventário e não vai ser efetivo. É jogar dinheiro no lixo, né? Aí sim será uma despesa mesmo, né? Porque, Exato. Na verdade, não vai ter um retorno. Você sabe que eu tenho essa preocupação? Eu tenho essa preocupação disso começar e as pessoas usarem essas formas mais simplificadas de chegar e perder o todo, porque a empresa que fizer um trabalho efetivo, ela vai ganhar muito em produtividade, Claro. Em funcionários que você vai ver que não vai ter tanta falta, esses colaboradores vão trabalhar com mais ânimo, mais produtividade. Certamente o resultado disso vai ser colhido no bolso. Sim, sim. Porque isso impacta em produtividade, com certeza, né? O funcionário que se sente bem no ambiente de trabalho, né? Tem uma publicação que são as 100 empresas que mais, assim, melhor para trabalhar e tal. Isso faz uma diferença muito grande. Total. Os bons profissionais vão escolher a dedo, né? Vão poder escolher a dedo. E o problema é que, hoje no mercado, eu tenho percebido que qualquer pessoa está dizendo que está fazendo avaliação de risco psicossocial. E aí eu fico pensando com qual critério, né? Quando eu vejo lá, por exemplo, que a pessoa fala, eu vejo isso, estou participando de algumas lives, com quantos por cento você fez o seu inventário? 46%, não tem muita adesão. Está fora. Você não tem como qualificar isso. Se não for acima de 70%, 80% de adesão. 70, 80%. Então, a gente já tem um trabalho enorme para conscientizar a empresa e o colaborador da importância da parte deles, para que a gente possa fazer um bom trabalho. A gente depende de todos. Sem dúvida. É um trabalho em conjunto. E é o tipo da coisa, a gente via em outras situações, não nessa, mas que o empresário não comprava a ideia, né? Ele meio que boicotava muitas vezes a ideia. Ainda está assim. Mas eu acredito que isso com o tempo vai mudar. Quer falar, é frescura isso aí, né? Exato, e eu entendo perfeitamente, a gente sabe disso, a gente vem dessa cultura, né? Vai ser guarda-livros, né? Pois é. Eu tenho isso dentro de casa. Mas eu acho que o que vai mudar vai ser o tempo. Porque as empresas que contratarem, as empresas realmente com objetivo, vai perceber no bolso rapidamente, no ambiente da empresa rapidamente, na produtividade, na falta de ações trabalhistas que estão contínuas. E aí vai ser o boca a boca. E aí eu acho que quem fica no mercado são selecionados. Aqueles que realmente se sobressaem e trouxeram resultado. Né? Exatamente, porque hoje vai ser esse bate-cabeça que ninguém sabe muito bem o que faz, vai sair contratando, provavelmente vão querer escolher por preço. E aí, esse é o grande problema. E o preço é diferente o trabalho que eu vou realizar e que eu vou oferecer para um outro trabalho, não diminuindo o trabalho de ninguém, veja. Você vai ficar numa desvantagem aí, né? Eu vou, mas eu vou preferir selecionar os que querem realmente trabalhar, porque é eles que vão acabar levando o nosso nome. Exato. A maior propaganda que você vai ter é realmente a divulgação na indicação. Falar, olha, deu resultado. Exatamente. Já está acontecendo isso, na verdade. Que bom. Que bom. Mesmo nesse começo, a gente está aqui batendo cabeça também. Está todo mundo começando, mas eu já estou
colhendo esses frutos. Que bom, que bom. E é interessante isso, porque, vamos lá, você vê essa questão do boicotar, não só a questão do próprio empresário, né, que acha que talvez não seja tão importante, o funcionário também, que está jogando contra o patrimônio, né, porque, na verdade, se ele boicotar aquilo que é bom para ele... Pois é, ninguém sai ganhando nisso, né? Todo mundo Não, eu perde. acho que o todo está ganhando. Né? Não, Se eu a digo empresa assim, está ganhando, né? O exato, funcionário vai estar ganhando porque ele vai exato, ter uma qualidade de vida melhor, ele vai ter sim. uma garantia de emprego talvez maior. E eu acho que, acima de tudo, né, o ambiente de trabalho, poxa, você passa a maior parte do seu tempo no trabalho, Uhum. né? Quando você tem um clima horrível, você tem uma liderança ostensiva, hostil, né, você tem sobrecarga de trabalho, é, a tendência é adoecer. É, sem dúvida, sem É dúvida. adoecer. Às vezes, nem é perceptível. Às vezes você, neste primeiro momento, você percebe quando a gente faz lá os inventários, né? Então a gente tem o grau de severidade e a gente atua e propõe propostas para grau de severidade. Os demais pode seguir. Então, por exemplo, isso é feito por departamento, né? Então, tal departamento está bem e o outro não está. E a gente vai atuar em qual não está, Claro, né? Então, claro. e muito, bom, me perdi agora, hein? Não, tudo bem, mas uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: que tipo de ações e medidas, de uma maneira assim, bem, genérica ou talvez específica, se você quiser, que são medidas que precisam ser tomadas? Sabe? Alguma coisa que para falar para o empresário, poxa vida, olha que coisa interessante. Porque às vezes o empresário não enxerga isso. Então, E você às vê vezes ele que contrata mal por não enxergar isso. eu vou te falar um caso que a gente afinou, refinou e Bacana, o chegou e exemplo é sempre tal, bom. de um departamento com muito estresse. Apresentava um estresse muito grande, aquilo não estava compatível, né? Então a gente foi a campo para fazer uma avaliação. E a campo a gente percebeu que a estrutura que esse funcionário ficava, esse colaborador estava sentado, à mesa, o computador, Física. isso, era uma estrutura exaustiva, ergonomicamente falando, estou dizendo, né? Então aquilo foi causando um certo falta de interesse de estar ali, um cansaço, e cada vez que chegava não tinha motivação de estar no local. E a gente, poxa vida, o que está acontecendo? Era uma questão de ergonomia. E é uma coisa relativamente simples Então para você resolver. veja, o sintoma era o estresse. Não adiantava eu ficar lá tentando trabalhar o estresse, ou propor uma dinâmica, ou ter alguma coisa. A questão era bem maior. A gente precisava pensar aqui no físico. E aí a gente vai trabalhar em conjunto com o médico, lá, a medicina do trabalho, com o engenheiro do trabalho, o que que a gente pode fazer para mudar, como que a gente, que aí é com eles, né, essa parte física, olha, ajuda, né, vamos ver o que que a gente consegue melhorar. E foi totalmente efetiva a ação. Olha que interessante. Olha que E você vê, é interessante. uma coisa que, por exemplo, eu não iria pensar nisso, que talvez a estrutura física, agora você falando faz todo sentido. Todo sentido, né? Você Mas vê? é assim, você falar para mim, me dê um exemplo, eu não pensaria nesse exemplo. Pois é. Pois é, você vê como que tem que ter um Sim, olhar claro, técnico, você claro. percebe que é um olhar técnico, né? Que eu acho que o psicólogo, ele faz esse treino da profundidade, o psicólogo é um ser que adora esmiuçar, que adora ali, né? E chegar, o porquê, o que isso está acontecendo, por quê. E é isso, né? E as questões pessoais, a vida pessoal, porque, de uma certa forma, ela impacta também na vida profissional. Sim. Como é essa relação, né, do que ele traz, não só do que ele leva da empresa, mas do que ele traz da vida para a empresa? Como é Pois que é, funciona você essa... imagina como é difícil, quão difícil é esse caminho, que o nosso trabalho é ambiente Sim, colaborador, sim, mas o colaborador tem a demanda dele, sim, tem a vida dele, né? e que precisa ser administrada. Então, o setor de acolhimento, né, é um setor que possa dar uma abertura para esse trabalhador, para esse colaborador, trazer essa angústia que vem de fora para dentro, né? Isso daí também é importantíssimo. Sem dúvida. Uma empresa, por exemplo, que não tem um canal que esse colaborador possa desabafar, dizer o que está acontecendo, porque muitas vezes ele tem medo de ser mandado embora, né? Claro. Então, é muito importante que a empresa disponibilize um canal desse para ele, né? Para Uma que ele possa ouvidoria, por dizer, exemplo, não sei, oh, com certeza, uma ouvidoria é o ideal. porque você pega alguém, digamos, isento, que vai ter porque, assim, o empresário, normalmente, ele sabe fazer bem aquilo que ele faz, ou seja, o industrial mexer com a indústria dele e tal. Então, ele precisa de profissionais que façam o que ele não tem habilidade para fazer, Pois né? é. Só que o duro é ele
entender isso. Né? Eu acho que na tentativa de acertar, né, acaba errando. É verdade. Né? Porque você vai lá e oferece coisas que não vai resolver a cadeira, que não vai acabar com esse estresse. Você pode oferecer o que você quiser nessa condição, por exemplo, que eu trouxe, que esse estresse ia continuar, porque era um estresse que vinha do físico. Não, esse exemplo foi muito bacana, na minha opinião, porque, na verdade, é um detalhe que faz toda a diferença, mas não é uma coisa que normalmente as pessoas enxergam. Não é perceptível, não é perceptível. Exatamente. E você vê, talvez agora o empresário que está assistindo o nosso bate-papo, ele vai começar a olhar, será que não está acontecendo aqui na minha empresa, né? Mas aí a consultoria tem tudo a ver com isso, né? É onde ela traz todas essas informações, quer dizer, a boa consultoria, né? Sim, com certeza. Bom, Nádia, nós estamos quase caminhando para o final já. Eu queria, quem se interessou pelo trabalho da Naida, tem o Instagram dela, Avalia Corp Brasil, Instagram Avalia Corp Brasil, e também tem o telefone celular, que é o 11 94725 0294. 11 94725 0294. Depois vai estar escrito aqui embaixo também, para você que não teve tempo de anotar, às vezes você fala assim, cadê a caneta? Né? Vai estar anotado aqui embaixo para você ver com calma depois. Mas é isso. É claro que a Naida demonstrou ter um conhecimento, uma qualidade, um preparo muito importante. Mas enxergue profissionais desse nível, né? Porque o custo, às vezes, pode ser aquele que eu acho... Mas coisa boa custa caro, não é barato. Sim, né? mas eu acho que sentar e viabilizar, porque a gente pode fazer vários tipos de trabalho, mas o importante é começar. Isso aí, é isso aí. Bom, encerrando agora mesmo, deixa a sua mensagem final para os empresários, né, que ainda acham que isso é um custo, né, que isso não é um investimento na sua empresa, uma dica para eles se despertarem a essa necessidade, porque a necessidade é premente, é agora, né? Sim. Eu acho que a dica vai ter que ter esse olhar. Não tem outra escolha. Para começar, é isso. E eu acho que, para além de uma lei, né, que vai colocando mais cargo para esse empresário, que já a gente sabe que não está fácil hoje em dia manter uma empresa, pensar que você vai colher os frutos, os bons frutos. Um trabalho bem feito, essa lei vem só para somar na empresa. E ele vai, com certeza, perceber que o que ele vai gastar com isso, ele vai receber um retorno muito maior do que ele investiu. Bacana. Sim. Muito grato. Hoje nossa entrevistada é a Naida Burkowski Barciela Masbu. É isso? Barciela Masbu. É isso aí. Um prazer ter você aqui. Foi muito bacana. A tua entrevista foi ótima. Acho que o pessoal realmente vai se identificar e gostar muito, e sim, muito proveitosa. Muito obrigada, tirando todo esse nervosismo, né, que a gente não está aqui acostumado a falar assim, mas eu acho que é muito importante estar aqui com essa consciência para todo mundo, né? Bacana. E é isso. Mais uma vez atingimos o objetivo de levar para você história empreendedora, né? Histórias empreendedoras importantes, mas também uma informação de qualidade que agrega a você, empresário, valores que são muito caros a vocês. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade.